Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Começar a bater papo. Daqui a pouco o povo vai entrando e a gente vai vendo como é que faz aqui, né? Muito bom estar aqui de novo. Deixa eu ver aqui, abrir a minha tela. Aí. Ainda bem que eu não falei besteira, né? Só botei o combinado ali. Estamos aí com 13 pessoas. Vamos dar um minutinho. Ô, Joara, você vê, tá aí? Que bom. Quem sabe a gente consegue conversar e sanar alguma dúvida que tenha ficado do meu pedido para você lá, tá bom? Show de bola, né? Que bom que você conseguiu entrar. Isaac, vou botar esse negócio aqui para... Olá, Antônio. Isaac, olá, 20, 13. Boa noite, Edson. Muito bom, gente. Bom, nós estamos aqui gravando já, tudo certo. Deixa eu botar isso daqui no silencioso. Minha gente, creio que a maior parte de vocês acompanhou aí os nossos outros 2 encontros. Se os demais não puderam, a gente já compartilhou e posso, obviamente, compartilhar de novo os arquivos, tá? Vou fazer isso depois. Não está ouvindo, Antônio? Será que eu estou aqui falando esse tempo todo? Deixa eu ver aqui. Não, o meu está liberado. Ah, beleza. Show de bola. Ótimo. Então, assim, nos 2 primeiros encontros, falamos um pouco de banco de dados, falamos um pouco dessa nova tendência de publicar os bancos de dados. No segundo encontro, eu mostrei um pouco mais de como é que o processo de submissão disso. E para esse, a ideia é realmente conversar. No segundo, eu até dei uma cortada. Alguém ligou o áudio, quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Estou escutando um áudio aqui. Talvez da Vanessa, talvez do Warley, Thalita. Bom, não importa, está tudo certo. Para quem dá aula para 50 pessoas que ficam tagarelando o tempo todo, aqui com um sonzinho desse não é o que vai nos incomodar, né? Então, assim, tá tudo beleza. E hoje, gente, como eu estava falando, no nosso último encontro da semana passada, chegou um momento que eu acabei cortando vocês, a discussão estava fantástica, estava super legal, a gente estava tirando um monte de dúvidas e eu acabei dizendo, gente, se eu não parar aqui, eu não vou conseguir mostrar o processo de submissão. E aí dei um corte, aí falei, semana que vem a gente retoma isso, voltem com dúvidas. E é isso, na verdade, hoje eu não tenho nada muito programado, não, sabe? Deixa eu desligar o meu WhatsApp aqui, senão ele fica bipando. Foi. E estou por vocês para que a gente possa realmente sanar dúvidas, tá? Até faço a provocação para a Joara. Se quiser conversar um pouco, pode abrir o áudio aí, Joara, e vamos conversar para ver se você ficou com alguma dúvida. Se não ficou, tá tudo certo. Mas se ficou, a gente pode conversar já de um caso prático que está acontecendo nesse momento e que é um exemplo bem clássico da diferença da apresentação de um
artigo convencional e de um artigo de banco de dados. E a gente precisa quebrar um pouco essa lógica. Então, você quer conversar, Joara? Ou ficou entendido para você o que a gente passou lá? Ficou entendido. Depois eu conversei com os outros autores e aí a gente entendeu e estamos separando os dados para mandar os dados brutos. Muito obrigada. Ótimo. Posso contar um pouquinho da história, Joara, só para contextualizar, porque eu acho que é um caso bem interessante. Não vou abrir banco de dados, mas só para contar como é que foi a história. Posso? Pode. Show de bola. Pessoal, no caso da Joara, é bem legal. Eles submeteram, a gente, quando é da área da gente, né, área biológica, meio zoologia e coisa assim, a gente tem um apego, né, muito engraçado. Mas, de qualquer forma, independente disso, eles têm um volume de informação enorme sobre, e me corrija se eu estiver errado, tá, Joara, por favor, sobre sons de anfíbios. Eles gravam, fazem a gravação e tem todo um conjunto de informações, vou chutar aqui, tá? Frequência, amplitude e coisas do gênero que determinam o som de cada espécie. Tá? Show, maravilha, acertei. Eles submeteram para o banco de dados, tá? Para fazer um artigo de banco de dados. Só que essa é a lógica que a gente tem que quebrar. Qual seria o mais óbvio quando a gente submete um artigo para uma revista? Você pegar o seu banco de dados, um exemplo, eu não lembro da espécie, apesar de eu ter trabalhado com quelônios a grande parte da minha vida, eu só sei sobre quelônios, eu não sei nada de anfíbios, tá? Mas aí tem uma espécie X que eles avaliaram 900 e tantos dados para obter uma média, uma amplitude, um desvio padrão, algumas coisas do gênero. E para qualquer revista que a gente fosse publicar, o que você faz? Você analisa os 980 e poucos dados que se tem só dessa espécie, sumariza eles em uma análise. Na média, a frequência é de tanto, com uma variação de mais ou menos de tanto. O desvio padrão é de tanto, alguma coisa do gênero, e entrega isso já mastigado para o leitor. Isso é normal da gente fazer. Num artigo de banco de dados, não. No artigo de banco de dados, você tem que pegar os 980 e poucos dados e botar um em cada linha. E deixar que quem tem acesso ao banco de dados analise da forma que quiser. Ele pode segmentar esse banco de dados de 1000 outras formas. Vamos imaginar que isso tenha sido coletado num intervalo de tempo de 5 anos. E aí eu faço a pergunta, será que, numa determinada época do ano, essa frequência ela pode variar? Provavelmente pode, né? Mas, se eu tenho o banco de dados já analisado, eu não consigo responder isso, eu não consigo buscar essa nova informação. E aí foi o que eu pedi para ela. Mandei uma mensagem pedindo que fosse colocado o banco de dados propriamente dito. Vejam, mandou o banco de dados. O artigo está lindo. Agora, nós temos aqui dar a oportunidade para que as pessoas possam acessar o banco de dados e fazer a comparação que elas quiserem, né? E não pegar já o dado mastigado. Essa é a proposta, tá certo? Obrigado, Joara, por permitir que eu usasse esse exemplo. Foi muito bom, porque isso acontece muito. Não é assim uma vez, não. A gente recebe várias vezes, isso já aconteceu, porque a gente está tão acostumado com aquela coisa realmente da análise propriamente dito. A gente não está acostumado em, olha, está aqui os dados, agora faça o que quiser com ele. Né? Alguém tem alguma outra pergunta para que a gente possa
tentar sanar. Eu não sei se eu sei tudo, né? Mas vamos tentar no final. Enquanto alguém se manifesta, tem alguém aqui, nós estamos agora com 21 pessoas, hoje já reduziu. Vocês viram que interessante? No primeiro dia a gente tinha 80 e pouco, no segundo dia 40 e pouco, e agora caímos mais 50%. Tá? Não que isso desmereça de forma nenhuma, muito pelo contrário. Hoje foi dito claramente que seriam para dúvidas e para ajudar na elaboração de algum texto que tenha já se desenvolvido a partir disso. Tá? O que eu ia perguntar para vocês é se tem alguém da minha área muito próxima, assim, que trabalhe com ecologia e que tenha interesse na área de ecologia de estradas, alguma coisa do gênero. Só estou perguntando isso porque a partir agora do dia 9 de março, nós vamos ter um curso mega legal sobre medidas de mitigação e análise de dados para tomada de decisão em ecologia de estradas, mais precisamente na parte de atropelamento de fauna. Tá? Então, se alguém tiver interesse, só diz eu, e aí eu vou pegar o link e vou mandar para vocês para poderem ter mais acesso à informação. Nem vou entrar muito a fundo, lá tem no sitezinho tem as informações. Tá? Esse curso de agora, Vanessa, eu já compartilhei com vocês os 2 links, tá? Já foi por e-mail. Se por acaso você não viu, ele pode estar indo... Tá disponível, no final, eu posso mandar o dos 3 dias, tá, para vocês. Normalmente é o que eu faço, tá? Dá uma olhada, essa é uma questão, era a minha recomendação, porque foi mandado para 100% das pessoas que estão cadastradas, que tenham entrado ou não tenham entrado, feito check-in ou não. Olhem, por favor, sempre no spam de vocês. É um e-mail do Simpla, não é um e-mail do Alex, tá? É um e-mail do Simpla que vai para vocês. Ele pode estar indo para o spam. E aí, o que eu faço de sugestão é que vocês marquem como não é spam, porque daí qualquer coisa que chegar novo vai chegar para vocês na caixa de entrada, tá? Então, porque eu não estou mandando pelo meu, como são muitos, nós temos... Só para esse curso foram 400 e tantas pessoas inscritas. E a gente, nos últimos 2 anos, organizou, acho que uns 6 ou 7 cursos aí, envolvendo mais de 3.000 pessoas. Se eu tento mandar mensagens, muitas vezes, pelo meu e-mail, ele bloqueia, tá? Pedro, você não poderia ter conseguido o certificado ainda, porque ele só é liberado depois que o curso termina, tá? Então, assim, vocês, creio eu, pode até demorar um pouquinho mais, mas acredito que assim que eu clicar em encerrar o curso, vocês já poderão ter acesso ao certificado direto da plataforma do Simpla. Também não vai ser encaminhado por e-mail, não vai ser remetido para vocês. Como vocês fizeram um cadastro com login e senha, esse login e senha dá acesso a vocês para o certificado, já com o nome de vocês e tudo mais. Então, Vanessa, eu posso dar uma olhada depois, mas assim, não faz o menor sentido, porque se você faz uma busca depois, por favor, procurando Simpla, e veja, por favor, o que aparece. Porque, por exemplo, ontem eu mandei um lembrete para vocês, da mesma forma como o e-mail do link. Em algum lugar deve estar, porque você só conseguiu acessar a plataforma porque o seu e-mail recebeu o e-mail do Simpla enviando o link. Então, em algum momento, você recebeu o e-mail e todos os outros deveriam ir. Então,
Pois, tenta depois, por favor, dar uma olhada, porque parece... quando eu mando para 100% dos e-mails, tá? Então, tudo que está cadastrado é enviado. Então, nos últimos... desde do nosso curso, com certeza eu mandei 1, 2, 3, 5, 7... Devo ter mandado uns 7 e-mails para vocês, lembrando, mandando o link. Então, não, Fabiano, o vídeo, quem grava, quem edita sou eu. Eu coloco no YouTube e mando para vocês o vídeo, o link do vídeo, tá? Então, assim, o Simpla não faz esse tipo de coisa. O certificado é com ele, tá? Deixa eu... Qual o link dos vídeos? Claro, Rafael. Eu vou mandar depois para vocês, mas pode compartilhar, sim, com certeza. Mas eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou, nesse momento, quer ver só? Fazer uma coisa. Só para sanar a dúvida da Vanessa. Vamos achar os participantes. Vanessa. Meira, vamos ver aqui. Vamos lá. Vanessa. Meira. Quer ver? Vanessa, eu vou te enviar nesse instante. Pode ser que o Simpla, às vezes, não é muito rápido no envio de e-mails, tá, gente? Mas, Vanessa, nesse instante, eu te mandei um e-mail via Simpla. Dá uma olhadinha, fica monitorando agora, tá vendo? Ó, em algum lugar deve estar caindo esse negócio aí, Vanessa, mas tudo bem, fiquem sossegados. Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar os 3 links para vocês depois. Se vocês não... Hoje é quinta, provavelmente amanhã eu já vou fazer a edição, tá? E até o final de semana eu vou estar mandando. Se alguém não receber, me avisa, tá? Que eu mando, faço dessa forma, tá? Mando de novo e para vocês. Fiquem sossegados, tá? Quem precisar do link vai estar disponível para vocês e tudo bem. Não vai ter problema. É só porque parece, assim, deve estar caindo em algum lugar meio mágico aí que eu, com os meus, tem muita coisa que está caindo nos spams de uma forma geral. Mas está ótimo. Tcharam. Isso. Quando vocês entrarem no Simpla, bem no canto direito lá em cima, vocês têm lá o código de vocês. Show de bola. Sem problema, Vanessa. Se não chegar, você fica sossegada. Me avisa que nós damos um jeito, tá? Não tem... vocês vão ter lá no canto direito os meus eventos, por exemplo. Vocês vão ter... meus eventos, acho que é porque eu sou produtor, na verdade. Mas vocês vão ter lá ingressos, vocês vão ter certificados, vai estar tudo lá, tá? Vocês vão conseguir fazer o download e tudo certo. Beleza? Muito bem. Digam lá, minha gente. Deu para entender? Ficou dúvidas? Vou até fazer uma outra pergunta. Para aqueles que entraram, que deram uma olhada no modelo, ou, por exemplo, quem já está escrevendo, alguma sugestão, alguma coisa que a gente possa tentar incorporar dentro da revista, que vocês sentiram falta, que vocês gostariam, que vocês não acharam?
alguma coisa que a gente possa melhorar dentro dela, além da indexação, que essa é a parte óbvia que a gente quer chegar lá, na verdade, né? Mas em termos de informação que faltou, alguma coisa que a gente possa melhorar? Eu fico preocupado quando vocês não me contam nada, porque ou tá tão ruim, né? Que assim, olha, eu ia ter que falar muita coisa no final das contas, então assim, não adianta nem começar, que a gente nunca acredita que está. Isaac, qualquer assunto de qualquer área, na verdade, meu amigo, tá? Se você entrar, eu vou sair dessa tela que vocês estão vendo e vou compartilhar deixa eu ir lá na revista. Vou interromper esse compartilhamento e vou compartilhar outro. Aqui. E se você entrar aqui na equipe, você vai poder ver, olha o volume de pessoas envolvidas para cada uma das nossas áreas. Ó. Então, tem muita gente envolvida dentro da revista. E esses daqui, eu só quero voltar com os bate-papo aqui que sumiu para mim. Aqui. Esses aqui são só os editores de área, tá? Nós ainda temos uma lista gigante dos revisores. Então, assim, é muita gente. Nós trabalhamos logo de início com essa busca de pessoas para participar da revista, e porque a gente quer realmente aquele processo de celeridade, né? Manter a qualidade, obviamente, isso é o básico, mas a gente quer o processo de celeridade. Como eu falei na aula passada, ou no encontro passado, nós ainda não atingimos o que nós queremos, não, sabe? Nós queríamos realmente dar uma resposta em questão de 10 ou 15 dias e ainda não está dando. Tá? A gente precisa de mais pessoas ajudando e realmente assim, a gente tem um artigo que eu já fiz, é uma área muito específica, mas eu fiz 6 rodadas de buscar revisores nossos e indicados por eles, e eu não consigo achar revisor. Então, começou, acho que já foi enviado lá em dezembro, para vocês terem uma ideia, e a gente vem trabalhando nisso. E aí pensamos, não, é final de ano, o pessoal não quer, foi indo. Então, agora a gente está tentando mais uma vez. Mas essa é a nossa proposta, da gente fazer o encaminhamento, tá? O quanto mais rápido possível. Gonzalo, você tem aqui, meu amigo. Já eu vi que você fez um comentário ali, Kelly, eu já converso sobre isso. Aqui, ó, seja um revisor do Lattes, tá? Você vai fazer o seu cadastro aqui, tá? Temos sim, Thalita. Vou mandar para vocês, tá? Vocês estão querendo bater perna já? Espera aí, deixa eu... eu saí do... Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu botar aqui. Vou ter que ligar de novo o WhatsApp, que estava no WhatsApp. Que hoje a Érica não está nos acompanhando. E aí, ela mandou para mim. Vamos lá, antes que a Kelly suma aqui da minha listagem. Show, Kelly, fica sossegada, tá? Nós, assim, muito obrigado, que bom que gostou, mas fica sossegada. A gente vai... A ideia é a gente ir ampliando o número inclusive de números por ano, tá? A gente
Nosso sonho é de ter um número por mês, na verdade, a gente entende que isso é plenamente possível dentro de um cenário temporal aí em breve. E vão conversando com... eu não sei se você é estudante ou professora, mas assim, se você for estudante e tiver um orientador, aquele desconto de 30% para daqui até o dia 17 de março vale com você participando do trabalho, tá? Então, se você estiver junto com ele, dá para mandar um artigo sem problema nenhum, tá? Então, vai ter tempo para a gente poder conversar e pode nos procurar, tá bom? Os artigos de todas as áreas são publicados em um mesmo volume? Sim, Luísa, todos, tá? Eles são identificados internamente, mas eles são colocados dentro de um rol direto, na verdade. Nós não temos uma previsão, inclusive, de subdivisão. E eu vou explicar por quê. Se a gente fizer uma subdivisão, eu tenho que esperar sempre o fechamento do número para poder botar a numeração de página, para poder botar o DOI e assim por diante, para que a gente possa fechar isso. E então, o que a gente faz? A gente não existe diretamente uma segregação. Até porque a gente percebeu que muitas vezes existe uma mescla tão grande que é muito difícil da gente ficar simplesmente segregando para um determinado lugar. Como a maior atividade de busca é feita não dentro da revista por um determinado setor, qual de nós hoje faz o seguinte, entra numa revista e procura, vamos olhar somente a área de engenharia mecânica. Não, a gente faz uma busca no Google e quem entrega para nós, na verdade, é o Google ou um outro buscador. Então, isso faz muito pouca diferença em termos de estruturação e faz uma grande diferença em termos de tempo e agilidade de publicação, porque, para nós, toda vez que tivermos um artigo que foi finalizado, já foi aprovado, passou pelos revisores, foi aprovado, foi feita toda a parte de edição, ele é automaticamente publicado. Se a gente tiver uma revista um número a cada 3 meses, mesmo que ele seja publicado, se vocês entrarem hoje na revista, vocês vão ver que nós temos um artigo publicado no número 1 de 2022, por enquanto. Então, assim, a gente está finalizando outros e vão entrar, mas essa é o motivo de a gente não fazer separação, tá? Já estou chegando lá na lista, viu? Só que ele não abriu aqui para mim. Deixa eu ver uma coisa, se meu celular está reclamando que meu celular não está conectando. Vamos ver se agora ele vai. Eu estou com ele na web. Para poder... Vamos fazer uma coisa. Eu consigo pegar aqui. Copiar. Deixa eu ver aqui. Lista de presença. Esse foi. Tá. Para todos. Tá aí, lista de presença. Não, já acabou, está começando agora, desculpa. Como é que é, Rodrigo? Desculpa. Desculpa, acabei de chegar. Começou mais cedo hoje? Não, todos os dias foi às 6h30. Oh, desculpa, pensava que era às 7 horas. Não, já todos os dias foi às 6h30. Então, show de bola. Os trabalhos da área de bioinformática são... Não, Isaac, olha aqui, nós temos... Aí depende, na verdade, veja só, agora que eu peguei da bioinformática. Quando você submete o artigo, se você olhar lá no modelo, você tem como selecionar a área que você quer. Então, você vai poder dizer,
eu quero ciências biológicas, eu quero sistemas, eu quero computação, eu quero... Então, você vai dizer para nós qual é a área que o seu trabalho se ajusta. E nós vamos, dentro do rol de pessoas que a gente tem, e inclusive você pode indicar nomes, a gente vai submeter para essas pessoas. Tá? Então, quem dá o norte da área específica do seu trabalho é você. Você tem um campo específico dentro do modelo para dizer para nós. Tá? E aí você vai dizer o que se encaixa melhor. Tá bem? Estava brincando, Thalita. Agora que eu vi sua mensagem aqui. Não, sabia. Fica sossegada. Então, não, gente, na verdade, assim, a gente sabe que hoje, inclusive, é esse dia para tirar dúvida, né? Então, sim, Rodrigo. O Rodrigo está pedindo aqui para mim se ele pode compartilhar, tá, a tela. Se você se sente à vontade, fica à vontade aí, Rodrigo, sem problema. Beleza, eu só estou abrindo aqui o template rapidinho. Show de bola, maravilha. Ah, tá, Kelly, show de bola. Então, conversa com o orientador lá, quem sabe existam outros bancos de dados e vocês aproveitam essa oportunidade aí até março mesmo, tá? Fica sossegada. Senão, a gente tá aí direto. Tá? Não, a ideia era mostrar o caminho para vocês, inclusive aquilo que é o que está aqui na tela agora, né? Tem uma opção de programa parceiro aqui, então, às vezes o programa ainda se interessa de estabelecer uma parceria com a gente, que na verdade não envolve dinheiro nenhum, né? Envolve realmente parceria dentro disso, e a gente consegue estabelecer alguma coisa. Então, deixa eu ver aqui se você vai conseguir, Rodrigo. Vou ter que fazer o seguinte, só um pouco. Deixa eu entrar aqui, que eu vou te dar a opção. Vou te transformar nesse momento, Rodrigo. Ué, cadê o Rodrigo? Isso aqui devia estar em ordem, aqui em cima. Espera aí, Rodrigo. Coloquei você como co-anfitrião. Acho que você vai conseguir agora compartilhar. Beleza. Sim. Agora foi. Você está vendo o meu documento aí, o Word? Sim. Uhum. Tá, beleza. Assim, até nesses pontos aí eu consegui bem, beleza. Nome do artigo, resumo, acho que foi. Importância dos dados, eu também acho que foi. Enfim, Não esquece, eu vi que você passou ali, Rodrigo. Se o teu texto é em português, você tem eu que vou ter que ter botar o resumo em inglês. Não, pode deixar. Título, não. Resumo e palavra-chave tem que vir em inglês junto. Já está aí, beleza. Não, beleza. O título, sim, falta o resumo e falta palavras-chave aí que eu estava numa decisão. Eu não sei se eu trabalhava... Porque, enfim, eu nunca fiz artigo, né? Uhum. Quer dizer, só para o mestrado, mas eu acho que você colocar o bioma que você está desenvolvendo o data paper, eu acho que é importante para o palavras-chave, né? Ou não? Pode ser. Você pode usar isso aí e você pode usar isso lá dentro da submissão. Tem um lugar que você vai colocar, que no vídeo da aula passada você vai ver, que tem lá que eu coloquei Brasil 2000 e alguma coisa. Depois eu botei Estação Ecológica do Taim 2002. Ali você pode botar uma designação de área geográfica, propriamente dito, que vai dar no indexador de metadados, vai ficar legal. Então, você pode optar por um ou por outro, na verdade. Tá. Aí eu tentei botar a importância dos dados, né? Assim, eu estou fazendo uma lista de espécies de avifanas que a gente fez durante a atividade de observação de aves na APA Guapimirim. Então, eu frequento a APA desde 2016 e, enfim, eu venho fazendo observação de aves desde então.
Mas só que entre 2019 e 2021, eu cataloguei todos os registros, né? Perfeito. Então, aí eu falo aqui que a identificação, tendo a fotografia e a identificação visual como os principais métodos de detecção. Né? Beleza, aí, ok, descrição dos dados, aí beleza, eu tinha feito um mapa já aqui no ArcGIS, então eu utilizei até o seu como exemplo, então já estava feita essa parte, era boa. Descrição dos dados, beleza. Banco de dados aqui eu ainda estou fazendo. Referências, tá. Tabela de conhecimento, que eu acho que foi a última pergunta que fizeram aí. Isso. Nesse caso, seria ciências biológicas e ecologia a melhor opção? Pode ser. Na verdade, veja, quando a gente conhece da área, é mais fácil, né? Ou seja, no seu trabalho, eu vou bater o olho e vou dizer assim, tenho gente de avifauna, vou mandar para a gente de avifauna e fechou. Agora, a gente recebe coisas muito diferentes. E eu realmente não faço a menor ideia para quem mandar. Que foi o caso, por exemplo, a gente recebe um de bioinformática. Para onde é que vai ser mais interessante mandar? O autor nos dá a dica, na verdade. Então, assim, no seu caso, abre uma amplitude bastante interessante para a gente fazer. Eu posso pegar o pessoal de zoologia, eu posso pegar o pessoal de taxonomia, tudo isso, porque quando a pessoa se cadastra como um revisor nosso, ele coloca uma série de áreas e sub-áreas que ele trabalha. E, com isso, a gente consegue ir aperfeiçoando e identificar cirurgicamente qual é a pessoa que vai analisar o seu trabalho. Tá? Beleza. Eu tenho mais duas dúvidas assim da submissão em si. Tá, eu coloquei aqui o CN, né? Enfim, eu venho falando aqui o que significa cada uma das siglas, né? Preocupante LC, NT, vulnerável, beleza, e eu vou para a parte da detecção, né? E audição, fotografia, gravação sonora, visual, coleta e rede de neblina. Show de bola. Aí você acha que, beleza, eu tenho 171 espécies. Dessas 171 espécies que eu falo aqui, eu tenho mais 80 de registro fotográfico feito na APA. Sim. Assim, se eu botar 80 fotos, né, no data paper, vai ficar algo gigantesco. Não vai nem passar e você vai pagar o dobro no final das contas, meu velho. Porque, assim, existe um limite de tamanho dentro disso. Então, sinceramente, no data paper não cabe. Você pode mandar como material suplementar, por exemplo, se você quiser. Tá? Beleza, porque era... Aí, beleza, eu vou só dar o stop aqui, stop share. Eu só quero compartilhar só a planilha para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia do que eu estou falando. A classificação está por ordem, família, espécie, nome comum, nome inglês, UCN, detecção. E aí, assim, eu queria fazer uma correlação da detecção, tudo que for fotografia, né? Porque está numa planilha ainda que eu não terminei de dar um tapa nela, né? Certo. Eu queria pôr um hiperlink para fotografia. Eu não sei se isso é válido ou não. Né? E o hiperlink para fotografia pode ser, sei lá, uma foto até no Instagram, pode ser, enfim, eu acho que, deixa eu só pensar uma coisa, isso pode quebrar. E a minha sugestão é que você mande um arquivo suplementar, onde a foto não seja muito grande, então onde numa página você consiga botar lá umas 6 imagens de cada um, e que você bote uma numeração, número 1. Então, a pessoa que vai ver aqui, o número 1 vai lá no material suplementar e consegue ver se ele quiser, na verdade. Beleza. É o simples. E aí, da planilha que eu tenho que compartilhar no trabalho, né? Eu até fiz referência lá, tabela 1 e tabela 2, né? Na verdade, eu tenho 3 abas aqui. Uma aba das ordens, né? Que eu fiz aqui enfim, só botei, dos avistamentos, eu tenho 82 que são passeriformes, 11 que são pelicaniformes, que, beleza, é uma área de ecossistema marinho ali, manguezal, então, beleza, faz sentido os aqui pelicaniformes ficarem em segundo lugar. Sim.
E eu colocaria essa tabela completa aqui com os 171 registros no data paper? Não, não. Você vai ficar. Ele vai entrar como o banco de dados. Ele entra como um PDF dentro dessa. Um PDF não, como um XLS beleza. suplementar, tá? Mas agora, então nem precisa. Um detalhe acho que é importante de você ver. Você tem áreas diferentes aí, ou não? Eu tô. É tudo dentro da mesma APA. Tudo dentro da APA. Uma informação que eu acho que é extremamente que você poderia desdobrar esse banco de dados, e eu tenho quase certeza que os nossos revisores vão te cobrar disso, é o seguinte: você está analisando 3 anos de informação, só que você não botou nenhuma informação de ano que você colocou, porque você pode ter um ano específico, ou seja, cada uma dessas espécies aí que você tem, possivelmente ela pode ter acontecido só no ano de 2001. Beleza. Não, entendi. Eu tenho isso. Não, Desdobra isso no final. Até porque, Rodrigo, você pode ter, por exemplo, no ano de 2019, ele foi visto por sonoro. Então, você cria uma linha dizendo tal espécie 2019, se tiver a data precisa, melhor ainda. Então, assim, esse banco de dados ele pode se transformar em mais, sei lá, 1000 linhas dentro disso. Se você tiver, olha, eu fui para campo no dia 1º de janeiro de 2019, encontrei essa espécie de tal forma, na verdade. Então, assim, isso é muito mais rico do que você simplesmente colocar: eu tenho essa espécie e ela foi encontrada por audição, por visualização direta, por animal morto, por não sei das quantas. Desdobra isso, tá? Bota o maior número possível de informações que você puder. Isso permite fazer aquilo que eu falei. Será que essas espécies mais costeiras foram permanentes ou não? Você dá a chance de alguém analisar isso de uma forma completamente diferente. Então, desdobra o máximo que puder. Se tiver que ter 20.000 linhas, manda 20.000 linhas de banco de dados. Porque aí a última, aí prometo, para dar espaço para outras pessoas, eu lembro que, utilizando ali o seu data paper como exemplo, mais de uma outra pessoa que eu esqueci o nome dele, o sobrenome dele é até mestre, vocês colocam algumas tabelas dentro do data paper, né? Mas eu vi que são dados um pouco mais resumidos, mais comprimidos, né? De alguma forma. Então, eu poderia mostrar, de repente, apenas os registros sonoros ali, como exemplo, apenas os registros que foram feitos através de fotografia. Eu não sei, eu estava pensando em alguma tabela para compartilhar ali, né? Não. Você diz dentro do próprio artigo? Dentro do próprio artigo, dentro do próprio... Dentro do próprio artigo, por exemplo, aquela tabela que você mostrou na segunda aba, Rodrigo. De ordem ali, entendi. Isso. Você vai dizer, olha, foram encontradas 171 espécies distribuídas em tantas ordens. A ordem mais representativa foi tal, seguida por tal e tal. Beleza. Bota a tabela ali. Essa é dentro da descrição dos dados, você coloca isso. E é só para enriquecer, porque, veja, na prática, isso não seria nem necessário, mas é para a gente mostrar para quem está lendo, tem muita informação aqui. Às vezes o cara só quer uma das ordens que tem ali. Então, naquele ponto, você conquista o cara para pegar o banco de dados e reanalisar ele e tudo bem. Então, é para isso. Mas é algo bem sucinto mesmo. Pega aquela tabelinha da ordem, descreve ela e acabou. Então, beleza. De repente, da ordem da família, né? Isso, tá? Beleza. Para mim, acabaram todas as minhas dúvidas e eu acho que eu estou indo bem ali fazendo. As aulas foram bem, auxiliaram bastante. Obrigado. Show de bola. Thalita, eu vi que você levantou a mão aí no momento. Aí você cansou com ela levantada, baixou. Não, é porque eu acho que resolveu. É que tinha ficado com dúvida, porque a hora que o Rodrigo passou rápido ali no trabalho dele, eu acho que eu vi ele escrevendo abas. Uhum.
Eu lembro que você falou para a gente que não era para deixar abas. Isso. Eu ia dizer isso para ele antes dele dizer de eu ver que estava aquela parte descritiva, que na prática, para nós, não vale, dentro do banco do artigo propriamente dito, aquela aba não traz nada. Provavelmente os revisores, no momento que olhar, vão dizer, olha, elimina essa aba aqui, porque ela não traz um novo banco de dados e tudo mais. Quando que o uso de abas é interessante? Vamos imaginar que vocês tenham algo assim. Fizeram um levantamento, eu vou usar sempre o exemplo da minha área, né, gente? Desculpa. Mas assim, fizemos um levantamento de mamíferos numa determinada região. E que é o caso do meu artigo, o artiguinho que estava lá publicado, Mamíferos na Estação Ecológica do Taim. E uma segunda aba, eu tinha, por exemplo, um data logger coletando informação de clima daquele período de amostragem. Não tem como eu casar as duas informações dentro do mesmo banco de dados. Uma aba vai ser de ocorrência de espécies, uma outra aba vai ser dados climatológicos do período de amostragem. Funciona. Vocês vão mandar as duas abas, vão descrever as duas abas e vai estar certinho dentro do trabalho de vocês. Nesse momento, são duas coisas, é quase como se fossem dois bancos de dados. Então, vocês vão ter. O que a gente não recomenda, e foi isso que você comentou, Thalita. É Thalita ou Thalita? Acho que é Thalita, né? Não tem o acento. Só para eu acento. Thalita. Uhum. Thalita. Show de bola. Quando eu falei lá atrás, por exemplo, o que não faria sentido é o Rodrigo subdividir o banco de dados dele em abas chamada 2019, 2020, 2021. Não. Ele cria uma única tabela colocando as datas e une todas elas. Porque, senão, se alguém for analisar os dados, vai ter que juntar tudo. Tá? Então, essa é a proposta. Tá? Isso aí. Tá? E aí pode ser... Na verdade, Rodrigo, eu vou te fazer uma sugestão diferente em cima disso. Você coloca o tópico ano e coloca o ano que você teve para cada um deles. Então, você vai ter uma coluna única, chamada ano. E aí você vai dizer qual ano que você viu. Por isso que eu estou comentando, por que isso é legal? Porque você pode ter uma mesma espécie que aconteceu em 2019, 2020, 2021. Em vez de você colocar essa informação lateralmente, você vai, na verdade, colocar ela em 3 linhas diferentes. Você vai ter uma coluna para a sua espécie X para 2020, uma para 2019 e uma para 2021, tá certo? Você vai desdobrar ela para baixo, na verdade. É assim que fica mais fácil da gente analisar, porque se você quiser fazer um filtro depois, é muito mais fácil você fazendo isso com uma coluna chamada ano. Beleza? Joara, pode falar. Então, Alex, é que assim, no caso do meu trabalho é bem diferente. A gente está fazendo um planilha, no caso, vocês querem os dados brutos, então eles são gigantes. E o quê? É uma planilha para cada espécie. E dentro da planilha, cada aba é a análise da bioacústica de uma espécie. Então, acaba gerando muitas abas. Tem algum problema? Eu não entendi, porque veja o seguinte, cada aba é de uma espécie, é isso? De uma espécie. Cada planilha tem uma espécie, né? A espécie Mistaceus, Mistacalis. Aí tem lá. Só que dentro dessa planilha, cada aba é de uma espécime. Peraí. Naquele espécime, a gente analisou aqueles cantos. Tá, peraí. Vamos fazer uma brincadeira que eu acho que a gente posso te sanar aqui. Peraí. Vou compartilhar aqui. Vou criar aqui. Ok. Vamos aumentar um pouco para vocês poderem ver melhor. Aí eu vou colocar o seguinte. Vamos imaginar... Vai me ajudando, por favor, tá? O que você está me dizendo é que você tem aqui embaixo espécie 1. É isso?
Espécime. Espécime é um indivíduo? Isso, um indivíduo daquela espécie. Por isso que tem muitas abas. Tá, agora me diz o seguinte, quais são os campos que você tem aqui para esse espécime? Que é o canto. O que é o canto? O canto é o que a gente analisou. Tá, mas você tem os dados, não tem? Mas, por exemplo, esse canto é desdobrado em frequência, amplitude, duração, coisas do gênero. Aí vai ter mais as outras planilhas, né? Que é a duração de canto, aí tem a amplitude, a frequência, o intervalo de canto. Qual é a informação quando você chama canto? O que vem aqui embaixo? Se eu quiser botar uma informação aqui de canto, o que é isso? Só um minuto. Se você conseguir me mandar uma amostrinha dela, porque o que eu estou entendendo, quando você me mostrou lá na sua tabela, Joara, que você tem 980 e pouco análises de uma espécie, aquelas 980 e pouco, eu entendi que seriam indivíduos, ou seja, os espécimes que você analisou, para chegar naquela análise, não é isso? Isso, o canto seria o total de cantos analisados para cada espécie. Ah, tá. Então, veja só, para cada espécime. É isso? Para cada espécie. Espécie. Espécie, então, no caso, espécie. Veja só. Só que o número de cantos analisado, na verdade, é o seu número de linha. Isso aqui não seria os seus 980 e pouco daquela espécie que eu te mandei? Isso, sim. Então, deixa eu fazer uma coisa. Eu vou fazer um exemplo, fazer assim. Ó. Você tem aqui, por exemplo, ó, espécie. Você tem... pode ser o número, ou seja, indivíduo, vou botar diferente, vou botar indivíduo. Ops. Por quê? Foi o indivíduo 1, o indivíduo 2. Aí, eu vou chutar algumas coisas, tá? Frequência, duração, amplitude. Certo? É algo mais ou menos assim? Isso. Muito bem. Então, veja, você vai ter aqui a sua espécie X. Indivíduo 1. A frequência, 23. A duração, 5 segundos. A amplitude, 76. A mesma espécie X, você amostrou ela uma segunda vez. É um segundo indivíduo. Ela teve a frequência de 24, a duração de 5,5, a amplitude de 75. Essa é a ideia de uma aba única. Aí você vai ter, aqui você vai desdobrar isso daqui para até 985 indivíduos da espécie X. Aí você vai ter aqui a espécie Y. O indivíduo 1 que você fez, a frequência foi 14, a duração foi 32, a amplitude foi 45. Aí você repete, tem mais não sei quantos indivíduos, 2, e assim por diante. Então, você vai estar jogando, em vez de você trabalhar com espécimes, aqui você vai ter toda a parte dos cantos, propriamente dito. Você vai ter 100% das suas espécies listadas aqui, e você vai ter 100% dos seus indivíduos com todas as informações. Qualquer pessoa vai poder fazer a filtragem que ele quiser. Se você desdobrar isso em centenas de abas aqui embaixo, o pobre coitado vai ter que unir essa informação para fazer isso aqui que nós estamos fazendo. Deu para ter uma ideia? Entender mais ou menos? Super. Obrigada.
Show de bola. Dá um pouco mais de trabalho, mas esse daqui é o banco de dados que a gente precisa ter para que qualquer pessoa possa fazer essa análise. Eu não me lembro, mas eu chuto, pensando na tabela que vocês mandaram, que o banco de dados de vocês vai ter, assim, umas 5.000 linhas, pelo menos, né? Mas não tem problema, né? A gente aguenta, o arquivo aguenta, ele dá para botar 20.000 linhas dentro de um arquivo e vai funcionar, sem problema nenhum, fica sossegada. E isso daqui permite que as pessoas façam qualquer tipo de informação sem ter que ficar copiando e colando, na verdade. Quem tem que fazer esse trabalho para ter o artigo publicado é o autor do artigo, e não depois botar na mão de alguém para fazer essa união toda, tá bom? Thalita, dados faltantes? Pode, tá? Show de bola. Sem problema. Isso, se você olhar no meu banco de dados que está publicado lá, tem lugar que não tem a informação, sabe? Por exemplo, foi perdido uma data, a gente sabe que é um determinado período, mas está lá em branco, porque furou. Tá? O que não dá, e obviamente que isso é analisado, é você ter a predominância do banco de dados ser de dados faltando, tá? Mas a inexistência de um ou de outro, sem problema nenhum. Até porque tem informações, só para vocês, um caso clássico aqui dentro do laboratório que gerou assim uma discussão de mudança de protocolo de monitoramento muito forte. A gente faz, obviamente, eu estava fazendo muito, hoje a gente faz menos monitoramento de estrada para atropelamento de fauna. A gente estava fazendo um grande projeto, fizemos um monitoramento e encontramos a primeira jaguatirica atropelada. E o pessoal ficou assim, né, triste por um lado e maravilhado por outro. Essa é a dualidade de trabalhar com ecologia de estradas, né? E fizeram a coleta, trouxeram, a gente congelou o animal, fizemos trabalho de taxidermia, beleza. Mas, na hora e a planilha de dados no papel, na hora que a gente foi colocar no mapa, a gente viu que o ponto estava, e isso foi assim, acho que uns 6 meses ou 1 ano depois que a gente pegou as planilhas e foi colocar no computador. A gente viu que o ponto estava 3 quilômetros longe de qualquer estrada, estava caindo num lugar que não podia ser. Alguém errou um dígito ali na hora de fazer a coleta do dado de coordenada. E, por incrível que pareça, nós nunca conseguimos recuperar essa informação. Então, é uma informação que a gente sabe que, em tal dia, no monitoramento de uma determinada rodovia, uma espécie, o leopardos, foi atropelado, mas a gente não sabe exatamente a coordenada dele. Não chegamos nem a tentar botar próximo. Ela entra numa listagem de espécies afetadas, então, se alguém for trabalhar com espécies afetadas, sabe dessa espécie. Mas, aonde ela foi atropelada, a gente ficou devendo, na verdade, essa informação. Tá bom? Fala, Rodrigo. Eu queria... eu fiz uma proposta aqui criando uma matriz, né? Tem como mostrar muito rápido aqui? Mostra. Então, deixa eu ver aqui. Share screen. Eu vou acabar interrompendo a sua exibição. Tem algum problema? Já resolvi lá. A Thalita já... Tá. Não, a Joara acho que já entendeu. Espera aí, rapidinho. Não, isso daqui você está vendo uma outra... Opa. Share screen. Tá, beleza. A minha proposta seria o seguinte, né? Nós ainda estamos vendo o seu... tá aí, ok. Tá. Eu coloquei aqui ano que a espécie foi identificada. Aí eu não sei se poderia ser assim. Aí no campo ano eu coloco, se ela foi só identificada no ano de 2019, eu colocaria valor 1.
2022, 2021, 3, 2019, 2024, 2019, 2021, 5. Vão reclamar com você, cara, pode ter certeza. Então tá resolvido. Não, ó, o exemplo que eu coloquei aqui para a Joara é o repetindo seu as exemplo. linhas. É linha embaixo de linha, na verdade, tá? Porque se torna muito mais difícil o entendimento disso e tudo mais. Então, assim, desdobra isso linha embaixo de linha. Bota lá, ano. Se ela ocorreu nos 3 anos, você vai ter 3 linhas. Se ela ocorreu em um ano, você vai ter uma linha. Fechou. Mas faz isso porque eu tenho certeza, vai bater e vai voltar, e vai atrasar o teu trabalho no final. Então, não, tá tranquilo. manda ele assim que vai dar tudo certo, tá? Já tá resolvido. Tá bom. Foi rápido. Essa daí foi rápido. Muito bom. Gente, que mais que eu posso? Ó, já chegamos nas 7h30 no final das contas. Algo mais que eu possa ajudar vocês? É bom demais quando a gente... Deixa eu ver aqui. E assim, sempre que a gente pode ajudar, a gente ajuda, tá? Mesmo antes da submissão, ou quando já submetem e a gente retorna, diz, ó, ajusta isso daqui, porque não vou nem mandar para os revisores, porque o pessoal já está ficando mais calejado, né? Então, assim, já sabem como é que é, passa primeiro pelo crivo aqui, pelo meu crivo, e depois vai para o crivo dos revisores. Então, a gente já chegou aqui, vi que tem alguma estruturação que não fechou, a gente já devolve, muitas vezes, até para evitar o retrabalho de ressubmissão, eu tenho feito muito o que eu fiz com o pessoal da Joara. Olha, a gente passa para a próxima fase e encaminha o pedido de substituição do arquivo, de banco de dados, nesse caso. Fechou. Aí a gente aguarda a ressubmissão e dá prosseguimento para os revisores, tá bem? Ô, Isaac, eu vou ficar te devendo agora o detalhamento desse negócio, mas assim, tem que ter artigo publicado, tem que ter no mínimo mestrado, tem alguns parâmetros ali, tá? Mas segue, daí para cima. Ou seja, você tem que demonstrar que você já tem experiência em escrever, tá? Artigo, e tem que ter pelo menos mestrado. Isso eu tenho certeza. Tá? Todos os índices eu não me lembro de cor como é que nós estamos fazendo, mas esses 2 é uma linha de corte. Tá? A gente vai lá no Lattes, vê, obviamente, como é que está, ou seja, avalia esse processo para colocar. Uma coisa que eu esqueci, e alguém perguntou antes aí sobre que eu estava explicando sobre a sequência de publicação. Nós temos uma proposta, gente, ainda não conseguimos perna para isso, mas nós vamos compartilhar em algum momento, espero que esse ano ainda a gente consiga fazer isso, um dashboard onde as pessoas vão poder fazer buscas geográficas e temáticas dos trabalhos. Então, em vez de precisar entrar na revista e ficar procurando, a pessoa vai entrar e vai dizer o seguinte: me mostra os trabalhos de aves. Eu quero os trabalhos de aves em Minas Gerais. Eu quero os trabalhos de aves em Minas Gerais que tenham tal tipo de informação. A gente vai tentar. É claro que a gente, como é muito amplo, nós não vamos conseguir na minúcia, nós não vamos botar espécie, por exemplo, nós não vamos conseguir. Mas toda essa questão dos metadados, a gente vai internalizar dentro de um dashboard. E com isso vai facilitar muito a busca para que as pessoas possam realmente... quantos trabalhos da área biológica tem? Tem tantos. Bom, dentro da área biológica, de zoologia ou de réptil, aí a gente vai tentar fazer todos os desdobramentos em cima disso. Tá?
Muito bem, Arthur. A ideia, vejam, vocês agora estão servindo de propulsores desse processo, porque muitas vezes, foi o que eu mostrei lá no primeiro dia, né? A gente fala assim, quem já conhece? A maior parte não conhece. Mesmo orientadores, às vezes, tem lá um mundo de banco de dados que poderiam estar produzindo ciência adoidado e não perceberam que isso pode ser publicado, que isso pode ser transformado em conhecimento científico, que isso pode ser transformado em mais produção científica. É óbvio, a gente quer ter os dois lados. A gente quer gerar mais ciência e nós somos cobrados, com certeza, todos vocês, não importa se são professores, alunos, estudantes de graduação, de pós, vocês são cobrados. Então, é mais uma estratégia para a gente poder mostrar serviço, seja para órgãos de fomento. Os órgãos de fomento, em alguns lugares do mundo, e eu espero que aqui no Brasil isso comece a ser cobrado cada vez mais, estão cobrando que os bancos de dados sejam publicados. Porque imagina, eles gastam fortunas financiando pesquisa que muitas vezes acabam podendo ser desdobradas em outras 2, 3, 4. É a tendência natural. O banco de dados tem que sair. Pode ser que leve um tempo, para que a gente tenha tempo para publicar o artigo, que não quer compartilhar os dados e tudo mais. Claro, olha, você tem 3 anos, 4 anos para você poder publicar aquele banco de dados, mas em algum momento ele tem que estar lá. Então, seja como um material suplementar dentro do artigo convencional ou como um artigo de banco de dados a mais. Então, nós vamos ver muito disso. Muito obrigado, Isaac. Show de bola. Muito bem. Gente, mais alguma pergunta? Posso ajudar vocês? Se não, vamos para casa. Jantar. Se algum de vocês algum dia passar aqui em Lavras, façam um favor, estamos aí, passem para conhecer, tá bom? Muito obrigado, Thalita. E estamos à disposição, tá? Surgiu dúvida, qualquer coisa, vocês entrem em contato com a gente, que é sempre um prazer ajudar, tá? Então, fiquem à vontade. Um abraço para vocês, muito boa noite, boa sexta-feira amanhã. Vamos para o fim de semana, descansar um pouco depois, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.